Então, vamos lá. Para a aula de hoje, né, o que a gente vai fazer na aula de OE? Vocês me enviaram na semana passada os esquemas que vocês fizeram sobre triângulos, né? Eu pedi durante a aula para que vocês anotassem tudo que vocês lembrassem sobre triângulos, tudo que vocês já estudaram sobre triângulos. Aí, depois dessas anotações que vocês fizeram, eu pedi para vocês montarem um esquema, né? O que eu frisei bastante para vocês? Olha, não tem esquema certo e esquema errado, porque o esquema quem está fazendo é você que está organizando as suas ideias e seus pensamentos, as informações que você sabe. Então, a forma que você pensou para organizar o seu esquema é a sua forma, né? Então, alguns colegas fizeram de maneira diferente, porque ele pensou de outro jeito, tá? E foi bacana porque eu entrei lá no Classroom, analisei um por um dos alunos que enviaram, eu copiei, né, os esquemas, colei tudo num arquivo do Word e eu vou mostrar hoje para vocês, tá? Para vocês verem a variedade de esquemas que podem ser feitos, né? Cada um fez de um jeito diferente. Às vezes, dois alunos colocaram as mesmas palavras que lembraram, mas na hora de montar o esquema, montou de uma forma totalmente diferente de um para o outro, né? Então, isso que é muito bacana na hora de fazer o esquema, tá? Essa variedade que deu ali, né? Porque cada aluno fez diferente. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, tá? Então, né, só para reforçar, não tem esquema certo, esquema errado, só lembrando o seguinte, né? Esquema, ele é como se fosse um esqueleto, então ele é mais simples, ele tem poucas palavras, ele não tem explicação, não tem o porquê das ligações, né? A relação entre uma palavra e outra, ele não vai trazer a explicação, tá? Diferente do mapa conceitual, que o mapa conceitual ele traz todas os motivos das relações ali, né, da ligação de uma palavra com outra, tá? Então, olha aqui, né, vamos dar uma olhada nos esquemas que vocês me enviaram. Eu não vou ler um por um, é mais para mostrar para vocês mesmo, tá? Então, pode ver que tem alunos que colocou bastante informação, tem alunos que colocou um pouco menos de informação. Aqui, ó, esse colocou que o triângulo tem 3 arestas, 3 vértices, 3 lados. Tá vendo a forma de organizar, como ficou um diferente do outro? Olha esse aqui, que legal, né? Colocou soma dos ângulos 180. É polígono de 3 lados, 3 vértices e 3 ângulos. Aí colocou triângulo, retângulo. Aí, ó, dentro do triângulo, retângulo, a gente consegue aplicar o teorema de Pitágoras. E o teorema de Pitágoras daria para usar o seno, cosseno e tangente, né? Essa foi a relação que esse aluno fez. Aí tem que triângulo pode ser escaleno, isósceles e equilátero, tá? Ficou bem legal. Olha esse outro aqui, né? Olha como fica mais limpo, assim, a imagem, né? O esquema, na hora que você olha, ele tem menos informações, então você bate o olho, é fácil de ler. Tem, acho que de uns 3 alunos, mais ou menos, eu acabei não copiando aqui, porque estava de lápis, mas estava bem fraquinho para enxergar. Ó. Ainda esse deu para enxergar um pouco, tá? Então, alguns que não deu para enxergar nada, eu nem coloquei aqui. Ó, esse colocou menos informações, mas tranquilo, ó. Ele colocou aquilo que ele lembrou. Então, triângulos, 3 lados, 3 vértices, 3 ângulos, é um polígono e a soma dos ângulos internos é 180. Excelente, tá? Ó, esse já desenhou os triângulos, tá? Então, é mais para vocês verem a diferença, né? A variedade
que os esquemas eles podem aparecer, tá? Passando aqui. Eu fiquei bem feliz com o que vocês enviaram. Acabou, tá? Então, esses esquemas vocês me enviaram. Agora eu vou abrir aqui a apresentação de slides para a gente prosseguir com a aula, tá bom? Então, aula de OE. Alguém me chamou? Não? Tá. Aula de OE de hoje. Então, a gente começou, né, vendo os esquemas que vocês postaram lá no Classroom. Mas, além daqueles esquemas, eu coloquei aqui alguns de outras salas também, porque eu quero mostrar para vocês um esquema que um aluno de uma outra sala me enviou, tá? Que é esse daqui, que eu achei bem interessante. Por quê? Na hora que eu pedi para vocês, olha, escreve tudo que vocês sabem sobre triângulo, tudo que vocês lembrarem sobre triângulo. Aí olha o que foi o pensamento desse aluno, né? Ele colocou o triângulo como um desenho, como uma representação de alguns objetos, de algumas, assim, a relação com aquilo que ele já viu, né? Mas fora da matemática. Então, ele colocou aqui, ó, Illuminati, placa de trânsito, pirâmide, Doritos, esse outro aqui colocou brincos. Então, eu achei bem bacana, porque em vez de fazer a relação matemática, fez um outro tipo de relação, né? Usou o triângulo para fazer uma outra relação, o que não deixa de estar certo, tá? Porque foi o que ele pensou, foi o que esse aluno pensou na hora que eu falei triângulo. Na hora que eu falei, olha, escreve tudo que você lembrar sobre triângulo, o que veio na cabeça desse aluno foi isso, tá? E tá certo também, porque cada um tem uma forma de pensar diferente, tá bom? E eu até aceitei colocar isso aqui, porque quando eu fiz o meu mestrado, a minha pesquisa, ela falava do estudo dos símbolos, né? Do estudo dos símbolos na matemática. E a gente faz essa relação mesmo, né? Quando fala, por exemplo, a placa de trânsito, né, que tem um triângulo, que esse aluno falou, qual é o significado do triângulo na placa de trânsito? Bom, dê a preferência, né? Para quem tirou carta, para quem conhece, já sabe. Mas então, o triângulo no trânsito, ele tem um significado. Agora, o triângulo lá para os Illuminati tem outro significado. O triângulo na pirâmide tem um outro significado. Então, para vocês entenderem, né, que dependendo de onde a gente estiver falando sobre tal assunto, né, aquela palavra, ela vai trazer um significado diferente. Então, eu achei bem legal aqui o que esses alunos colocaram, tá? Mas é claro, né, a preferência era relacionada à matemática, tá bom? Com tudo isso, então hoje, para finalizar essa parte dos esquemas de triângulos, tá? A gente vai fazer um esquema juntos, eu com vocês, tá? Na outra aula, cada um fez um esquema diferente, hoje a gente vai fazer um esquema só para todo mundo. Aí no caderno, o que vocês vão anotar? O esquema depois de pronto, tá? Aí é isso que vocês vão me mandar lá no Classroom. Como a gente organiza um esquema? Depende de onde a gente vai tirar as informações. O esquema da aula passada, a gente fez as anotações de acordo com aquilo que a gente foi lembrando, né? E a partir daquelas informações anotadas, a gente fez o esquema. Mas lembra lá naquela primeira aula de OE, que eu trouxe um recorte de um texto que falava da história do Brasil, né, mais especificamente sobre alguns povos, né, que habitavam uma certa região. E então foi feito um esquema a partir desse texto. Então, o esquema ele pode ser feito a partir de ideias tiradas da nossa cabeça, ou também pode ser feito a partir de um texto já pronto, né? E a gente aplica algumas técnicas de OE para poder
fazer o esquema. Então, se a gente tiver um texto, primeiro, a gente faz o grifo, né? Grifa lá as partes que a gente considera importante. Depois, selecionamos as palavras-chave e a partir das palavras-chave, a gente elabora, então, o esquema seguindo o critério apresentado no texto. Esse critério aqui é o critério da organização, tá? A forma que foi apresentado no texto, o critério que ele utilizou para passar aquela informação é que a gente vai seguir para poder montar esse esquema, tá? Essa organização, ela vai facilitar o entendimento e interpretação do texto após sua leitura. Então, assim, a gente tem um texto, né? Vamos supor, um texto de 2 páginas. Aí a gente faz o grifo, seleciona as palavras-chave e monta o esquema. O que vai ficar melhor para ler? O texto ou o esquema? O esquema, por quê? Você olha para o esquema, tem as palavras, apareceu a palavra retângulo, né? Então, triângulo, retângulo. Então, eu já sei que triângulo, retângulo é um triângulo que tem um ângulo reto, né? Um ângulo de 90 graus. Não precisa estar escrito tudo aquilo. Se tiver só escrito retângulo, isso já vai me trazer outras informações. Então, não preciso ler o texto tudo de novo. Na hora que eu vejo o esquema vai trazer uma palavra e aquela palavra já vai ter todo o entendimento para a gente, tá? Então, vamos fazer juntos. Então, eu vou parar de compartilhar aqui para eu abrir o outro arquivo para poder grifar, tá? Então, esse é o texto. Então, eu peguei um texto, mesmo assunto ainda, né, sobre triângulos, tá? Esse texto eu tirei desse site aqui, ó, Brasil Escola. É um site bastante utilizado para pesquisas escolares, tem bastante informação lá, é bem legal, eu gosto bastante dele, tá? Deixa eu só aceitar aqui o Pedro. Pedro, coloquei presença, então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos combinar assim. Eu vou ler o texto, a gente para e eu pergunto para vocês o que vocês querem que eu grife, tá? Aí eu venho aqui e grifo para a gente enxergar. Então, o que é triângulo? Triângulos são polígonos formados por 3 lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta, que 2 a 2 tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Vamos lá, vou ler mais uma vez. Triângulos são polígonos formados por 3 lados. Os polígonos, por sua vez, são figuras geométricas formadas por segmentos de reta, que, 2 a 2, tocam-se em seus pontos extremos, mas que não se cruzam em qualquer outro ponto. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. E aí, o que a gente pode grifar aqui que vocês acham que é importante, que é informação importante? Eu acho que de triângulos atelados primeiro. Triângulos são polígonos formados por 3 lados. Então, vamos lá. São figuras geométricas. Pera, calma aí. Figuras geométricas? Isso. Aqui. São figuras geométricas. O que mais? Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Então, sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Tem alguém que não concorda ou que acha que deveria grifar alguma outra palavra, algum outro termo? Ou a gente prossegue? Não? Então vamos prosseguir.
Então, assim, né? Ó, o que o pessoal falou para grifar? Triângulos são polígonos formados por três lados, são figuras geométricas, sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Quem são essas características e essas propriedades básicas, né? É o que vai vir agora para frente no texto. Então, elementos de um triângulo. Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Os outros elementos dos polígonos que os triângulos possuem são lados, são os segmentos de reta que formam um polígono, vértices, são os pontos de encontro entre os lados, ângulos internos, são os ângulos que podem ser observados entre dois lados adjacentes de um triângulo, e ângulos externos, são os ângulos que podem ser observados entre um lado de um triângulo e o prolongamento do lado adjacente a ele. Reparem que nessa parte do texto, ele fala dos elementos lados, vértices, ângulos internos e externos e dá a explicação do que é cada um deles. Lembra, o esquema, ele não tem que ter a explicação, né? São só as palavras-chave. Então, essas explicações do que é lado, do que é vértice, do que é ângulo interno e do que é ângulo externo, a gente já sabe que não deve ter, né? Mas quem são os elementos, né? Tem que aparecer. Então, que tem lado, que tem vértice, que tem ângulo interno e que tem ângulo externo. Então, já vou deixar esses 4 grifados, porque esses são essenciais, tem que ter. Tem mais alguma outra informação que vocês consideram aqui relevante para a gente grifar? Tem uma informação aí que ela está implícita no texto. Lembra o que é implícita e explícita? Explícita é quando está escancarada, né? O que ele falou é aquilo que ele quis dizer mesmo. E implícita é quando ela está escondidinha ali. Falou uma coisa, né? Mas não quis, assim, afirmar, né? Na cara, assim, o que é. Natália. Oi. Eu acho que, não sei, né? Vai que talvez você não concorde, mas eu acho que seria importante grifar também que os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Boa! Então, aqui, né? Os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. A Maria Vitória, né, que falou? Isso. Ela leu meu pensamento. Porque era isso mesmo que é a tal, que estava implícito aqui no texto, né? Por quê? Quando ele fala que o triângulo possui os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais, o que ele quis dizer com isso? Lembra que quando a gente anotou que a gente sabia sobre triângulo, teve alguns alunos que falaram, triângulo não tem diagonais, né? Então, quando ele fala aqui que, com exceção das diagonais, o que está escondido de mensagem nessa parte do texto? Que o triângulo não tem diagonal, tá? Então, ao invés desse texto escrever explicitamente que não tem diagonal, ele escreveu dessa outra maneira, tá? Bem legal. Então, vamos para outra parte. Agora, a gente vem para a classificação dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados. Obrigatoriamente, um triângulo pertence a uma das classificações a seguir. Então, ele pode ser escaleno, que é o triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes. Isósceles, que é o triângulo que possui
dois lados com medidas iguais, equilátero, que é o triângulo que possui três lados com medidas iguais. Da mesma maneira, então, que a gente fez ali atrás, né, dos elementos, que não precisamos escrever a explicação, aqui também a ideia é a mesma, né? Então, tem escaleno, isósceles e equilátero. Tem que aparecer eles, porque é a classificação dos triângulos, mas a gente não precisa escrever, né, o porquê é escaleno, porquê é isósceles e porquê é equilátero, tá? Por quê? Subentende-se que você já saiba, né, o que é cada um dessas classificações. Por que, né, que a gente classifica por escaleno, isósceles e equilátero? Ele falou aqui em cima, ó, os triângulos podem ser classificados a partir do seu número de lados. Então, quando a gente olha para os lados, né, pelas medidas, na verdade não seria números, né? Esse texto ficou um pouco esquisito, mas eu quis copiar ele do jeitinho que estava. Mas na verdade é em relação às medidas dos seus lados, né? Então, se tiver todas as medidas de lado diferente, então é escaleno. Se tiver dois lados iguais e um diferente, é isósceles. E se tiver os três lados iguais, é equilátero, tá? Então, essa é a primeira classificação, referente aos lados. Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas de seus ângulos. Então, aqui, ó, é uma classificação, né, de acordo com a medida dos ângulos. Veja, acutângulo, retângulo, obtusângulo. Repara que quando refere-se às medidas dos ângulos, no próprio nome, né, do triângulo já tem a palavra ângulo, né? Então é fácil, mais fácil para guardar. Quando é que um triângulo ele vai ser acutângulo? É um triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90 graus. Retângulo, triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90 graus. E o obtusângulo, que é o triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90 graus. Então, essa parte aqui, né, eu até fiz porque não tem muito segredo, né? Não tem muito que a gente tirar ou colocar, tá? Só vamos voltar, então, para a gente dar uma olhada no que a gente anotou, o que a gente grifou, para poder construir o esquema. Então, a gente anotou que triângulo é polígono formado por três lados, são figuras geométricas. Então, né, se é polígono, já quer dizer que é figura geométrica, né? Então, é informação duplicada. Sendo assim, os triângulos herdam dos polígonos algumas características e propriedades básicas. Então, assim, se a gente falar que ele é um polígono, que é uma figura geométrica, ele já vai ter algumas propriedades. E se eu já vou falar dessas propriedades, né? Então, sim, é informação também duplicada. Então, a gente tem que ter esse cuidado na hora de selecionar. Aí, outra informação que apareceu importante aqui, né? Que os triângulos possuem os mesmos elementos dos polígonos, com exceção das diagonais. Então, ele não tem diagonal. Aí tem os elementos, que são lados, vértices e ângulos internos e externos. E tem, né, a classificação, que foi o que a gente acabou de fazer, que ele pode ser escaleno, isósceles e equilátero, ou acutângulo, retângulo e obtusângulo, tá? Então, isso foi o que a gente grifou. Agora eu vou parar de compartilhar aqui. Eu vou lá para a lousa para a gente fazer na lousa o esquema, tá? E aí... Ai, meu Deus. Com cuidado,
Para não cair o notebook, pelo amor de Deus. Se cair depois que acabar a aula, não tem problema, né? Dura se cair no meio da aula. Vamos lá. Então, a gente vai falar de quem? Do triângulo. Então, tem que começar por triângulo, né? Isso a gente já sabe. E isso ficou claro que todos vocês sabem também, porque vocês colocaram, né, no esquema de vocês. Então, triângulo. Aí pode deixar assim mesmo, né? Sem colocar retângulo aqui nada. Ou pode fazer ele dentro de um retângulo assim, para ficar mais bonitinho, né? Tá bom? Eu vou fazer assim. Aí, o que mais que a gente anotou lá, então? Que ele é um polígono formado, né, por 3 lados. Então, é uma informação relevante, né? Porque é isso que classifica uma figura geométrica ser triângulo. A gente sabe que é triângulo porque tem 3 lados. Se tiver 4 lados, nossa, aí tem uma variedade. Ele pode ser quadrado, ele pode ser retângulo, ele pode ser losango, ele pode ser trapézio. Nossa, tem uma variedade. Agora, ele é triângulo porque tem 3 lados. Então, é uma informação relevante que a gente vai colocar aqui. Pode colocar polígono de 3 lados ou pode colocar tem 3 lados, tá? Como é um esquema e eu quero colocar o mínimo possível, eu só vou colocar tem 3 lados. Tem 3 lados, tá? Aí lá nas anotações tinha também, né, que eles herdam dos polígonos, né, alguns elementos e classificações, né, básicas. Aí, como a gente já vai falar quem são esses elementos e vai falar da classificação, então não precisa escrever, né, repetir essa informação, tá? Aí depois apareceu aquilo lá, né, que eu falei que era a mensagem implícita, que ele não tem diagonal. Essa é uma informação boa que a gente tem que colocar aqui, tá? Então, vamos escrever que não tem diagonal. Não tem diagonal. Então, não tem diagonal é uma boa informação para a gente. Qual, né, depois disso que não tem diagonal, já apareceram os elementos do triângulo, né? E quais são os elementos, né, que eu grifei ali, que tinha 4 lados. O que mais? Vértices. Vértices. Lados. Vértices. O que mais? E ângulos internos e externos. Internos e externos, tá? Posso colocar tudo num só? Posso, por quê? Aí eu vou saber, né, quando eu coloco tudo numa caixa só, quando eu coloco várias informações numa caixa só, o que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo isso, ele representa alguma coisa para a gente.
Nesse caso, tudo isso são os elementos do triângulo. Então, não precisei escrever elementos do triângulo. Não, na hora que eu olho aqui, vou lembrar que tudo isso são os elementos, tá? Aí deixa eu unir aqui bonitinho, né? Aí depois, na outra página, aparecem as classificações. Aí a gente tem classificação em relação ao número de lados, que ele pode ser, né, isósceles, ele pode ser, que mais mesmo? Isósceles. Equilátero. Qual que é o outro? Escaleno? Escaleno, verdade. Então, ele pode ser isósceles, equilátero e escaleno, né? Em relação aos lados. E se for em relação aos ângulos, ele pode ser retângulo, acutângulo e obtusângulo. Aí, o que dá para a gente pensar aqui? Ou eu faço mais uma perninha aqui e coloco a classificação, né? Poderia fazer isso. Ou então, eu tento ver se dá para encaixar em algum desses três, tá? Aqui a informação de que o triângulo tem 3 lados, daria então para fazer a classificação deles? Daria, tá? Então, daria para colocar aqui na frente. Que ele não tem diagonal. Será que liga isso, né? A classificação dos triângulos com ele não ter diagonal? Não. Então, aqui, ó, nessa caixinha, não dá para a gente ligar, porque não está relacionado, tá? Então, não dá para fazer a ligação aqui. E sobre os elementos, né? De que ele tem lados, vértices, ângulos internos e externos, né? Então, aqui eu estou falando dos lados e dos ângulos. E a classificação não é referente aos lados e aos ângulos. Então, eu acho que essa caixinha, ela está até melhor do que essa, né? Para a gente relacionar. Então, eu vou colocar nessa caixinha aqui, tá? Então, a classificação. Se for referente aos lados, a gente tem isósceles, equilátero e escaleno. Então, aí eu coloco tudo numa caixinha só, porque aí eu vou lembrar que é referente a uma coisa só, que é referente aos lados. E ele pode ser, se for referente aos ângulos, pode ser retângulo, acutângulo, e obtusângulo. Então, olha só, né? Eu não precisei explicar por quem são esses triângulos aqui. Por que é isósceles, equilátero e escaleno? Por que é retângulo, acutângulo e obtusângulo? E outra, na hora que eu bater o olho, eu vou olhar aqui, ó, retângulo, acutângulo, obtusângulo. Então, já vai dar a ideia de que é em relação ao ângulo, tá? Pessoal, a qualquer momento vai desligar a chamada, aí eu vou tirar a foto da lousa e vou mandar no grupo da sala, tá? Aí o que vocês vão mandar no Classroom é a foto do caderno com esse esquema feito, beleza? Sim. Obrigadão. Se tiver